Olá, acadêmicos, aqui é o professor Luiz Fernando. Hoje vamos tratar sobre livre-cambismo versus protecionismo nas transações internacionais. Pois bem, historicamente, o comércio internacional se desenvolveu através de duas doutrinas: a doutrina do protecionismo e a doutrina do livre-cambismo. Via de regra, trata-se de políticas comerciais adotadas pelas nações. Do ponto de vista do livre-cambismo, refere-se a um modelo de mercado no qual o Estado não interfere, ou seja, o mercado não é afetado por restrições governamentais. Me utilizo de Adam Smith, considerado o pai da economia moderna, em sua obra Riqueza das Nações, para ilustrar sobre o papel do Estado frente ao funcionamento do mercado nessa doutrina livre-cambista. Diz ele, abre aspas, o mercado atua com suas próprias regras e por isso o Estado não deve interferir na competição. Ou seja, uma liberdade irrestrita e um princípio do liberalismo econômico. É um princípio. De igual forma, o livre-cambismo consiste em medidas comerciais que prega a diminuição ou queda das restrições ao comércio entre as nações. Um mercado sem fronteiras. Através dessa doutrina livre-cambista, seus defensores apontam diversas vantagens do ponto de vista do comércio internacional. Primeiro, aumento da produtividade e qualidade dos bens fabricados pelo setor exportador devido ao acesso à tecnologia. Segundo, geração de emprego e renda para os países que estão em processo de desenvolvimento. Terceiro, melhor desempenho da balança comercial do país em função das obtenções de divisas, isto é, moedas fortes. E quarto, propicia a especialização internacional, pois existem mais empresas atuando nesse mercado. Por outro lado, temos a doutrina do protecionismo, que é o oposto do livre-cambismo. Essa doutrina propõe uma série de medidas econômicas inibidoras e restritivas, que favorecem as atividades locais em função da concorrência estrangeira. Nesse caso, o Estado deve controlar as atividades produtivas, bem como a entrada de produtos estrangeiros no país e impor barreiras para proteger a indústria local, visando o desenvolvimento econômico nacional. Essas medidas protecionistas, elas podem ser divididas em barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. As barreiras tarifárias, elas são aplicadas através da alíquota sobre o imposto dos bens. Nesse caso, a proteção à indústria nacional, ela se efetiva por meio da imposição de tarifas aduaneiras sobre os produtos importados. Obviamente, a consequência disso é a majoração de preços dos importados, incentivando o consumo dos produtos nacionais. Podemos usar como exemplo de barreira não tarifária de barreira tarifária, o aumento da alíquota do imposto de importação em um processo de compra no mercado externo. Qual é a consequência? Nesse caso, obviamente, o preço do produto importado aumenta e a empresa importadora opta por comprar no mercado doméstico. Enfim, é uma ação inibidora através do aumento de alíquota do imposto de importação. Já as barreiras não tarifárias são restrições burocráticas normais impostas pelos governos. Isso significa dizer
que não são regras específicas baixadas contra as importações. Podemos citar como exemplos cotas de importações, que são restrições quantitativas nas compras externas, proibições às importações, controles cambiais, isto é, licenças do governo para o envio de divisas para pagar fornecedores externos, exigências e considerações sanitárias e fitossanitárias, ou seja, necessidade de emissão de certificações de produtos de origem animal e vegetal, excesso de exigências de padrões técnicos e inspeções prévias de importação. Portanto, o que se vê é que a doutrina do protecionismo ela tem como características principais políticas discriminatórias privilegiando as indústrias locais de produtores estrangeiros, distorcendo a concorrência. Via de regra, as barreiras não tarifárias são as mais combatidas pela OMC, Organização Mundial do Comércio, justamente pelas suas características subjetivas. É importante destacar que no protecionismo, em função da eliminação da concorrência estrangeira, poderá ocorrer o aumento dos preços no mercado doméstico e certamente estagnação tecnológica, pois a indústria nacional tenderia a se tornar, nesse caso, ineficiente. Então, podemos deixar como um tópico de discussão para o entendimento desse vídeo: quais as medidas mais utilizadas pelos países atualmente? É livre-cambistas ou protecionistas? Pergunto, o Brasil atualmente é considerado um país protecionista? Na verdade, atualmente, as nações se utilizam de barreiras tarifárias e não tarifárias com o objetivo de acobertar, digamos assim, o real interesse dos países, ou seja, proteção a setores específicos das economias locais. Esse é o protecionismo atual. Podemos citar como exemplo atualmente a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Beleza? Espero que eu tenha agregado valor a vocês sobre o tema. Beleza? Até o próximo vídeo.